E aí, professor? Olá, pessoal. Oi, professor. Boa tarde. Boa tarde, meus queridos. Tudo bem? Tudo. Tudo, né? Vamos começar nossa aula de história, certo? Vocês já podem colocar o nome de vocês, o número e a turma também. A gente parou o assunto de ontem falando sobre os fenícios, né? Página 131. Novamente, a gente tinha visto o slide e a gente estava contextualizando com o livro quando, infelizmente, acabou a aula, né? Principalmente por conta da correção da atividade da aula da semana passada, né? No caso da aula de quarta-feira da semana passada. Bom, agora a gente vai caminhar mais com o livro, tá certo? Que é para a gente poder chegar nas atividades de lá, tá certo? Lembrando, sobre a atividade avaliativa, estudem bastante sobre o povo hebreu, tá certo? É, professor, é história, né? Então, nós vamos receber informações depois sobre o trabalho, quer dizer, sobre a prova avaliativa, depois. Peraí, uma pessoa de cada vez. Pode falar, Taime. Página 131. Nós vamos receber mais informações sobre a prova avaliativa. Olha, o principal é isso. Tem questões que até são muito parecidas com as questões do livro, sabe? Claro que eu não ia fugir do tema. Mas necessariamente estude sobre o povo hebreu. Assim, ó. Atenção, tá? Estude o povo. Só baixar isso aqui. Melhor. Estude sobre o povo hebreu, certo? A relação dos hebreus com os egípcios e a sua religião, monoteísmo, politeísmo e a diáspora. Pronto. Você faz uma prova excelente e acerta todas as questões. Certo? Hebreus, egípcios, religião e o que era a diáspora. Pronto. Muito simples. Certo? Mas futuramente nós vamos ter mais informações, tipo roteiro, quer dizer, com os conteúdos das outras matérias também. Se nós vamos ter uma semana própria para estudo, vai ter Só isso? se eu colocar isso que eu falei agora em texto, né? Não me foi passado nada do gênero. Mas, enfim, vamos nos debruçar aqui na aula de agora, tá certo? História, página 131. A gente parou no comecinho aqui da história política dos povos do mar. O sistema político dos fenícios tinha relação direta com a economia desse povo, principalmente a atividade comercial. As cidades-estado fenícias desenvolveram o controle e a centralização política de acordo com as classes mais ricas da sociedade, em sua maioria formada por grandes comerciantes. Vários centros urbanos começaram a ser construídos devido ao forte comércio a partir das cidades como Biblos, Tiro, Sidon, Simira, Aruad, Ugarit e Beirute. A gente viu ontem, né? A gente finalizou mais ou menos no começo dessa página que a gente falou sobre as trocas, né, das relações culturais, né? Que os contatos dos fenícios com outras culturas lhe proporcionaram um desenvolvimento cultural, né? Muito aprendizado. Acho que foi o Timon que tirou essa dúvida comigo, né? No caso, eu tirei essa dúvida dele. Não existia na Fenícia... Ops, é isso? Ok. Não existia na Fenícia um estado de fato, embora as cidades se reunissem em tempos de guerra e conflitos para melhorar suas defesas ou quando seu comércio era atacado por outros povos. Ou seja, aqui a gente tem mais ou menos, nessa primeira frase, uma descrição daquilo que a gente pode comparar com as 12 tribos, certo? Os hebreus. Era um povo que não se unia, exceto em situações de guerra, né? Em situações de guerra, em tentativa de invasões das suas terras, aí sim eles se uniram e resolveram ficar unidos de vez. E depois se dividiram, né? Como a gente pode notar, um reino ficou com
Roboão e outro com Jeroboão. Um ficou com 10 tribos e outro ficou com 2 tribos, das 12. Mas, vamos ficar mais aqui. Falando que a Fenícia, né, não existia até então um Estado, né, a consolidação política das cidades fenícias, certo? Por isso que Estado aqui está com letra maiúscula, certo? Mesmo sendo Professor, vai independentes, cair lá egípcios, fenícios e hebreus? egípcios, hebreus, só egípcios e hebreus, querido. John, a gente estuda só egípcios e hebreus. Isso. Mesmo sendo independentes, as cidades-estado se organizavam numa espécie de república plurocrática, aliás, ou seja, controlada por uma elite financeira de comerciantes marítimos. A administração de cada cidade-estado fenícia era responsabilidade dos, dos de 2 sulfetas, que eram reis eleitos pela elite. Um sulfeta tinha a responsabilidade de administrar tanto política quanto economicamente, né? Então a gente nota aqui o seguinte, que tínhamos esse administrador aqui, de cada cidade-estado fenícia, e que, olha só que engraçado, ele era eleito pela elite, né, econômica, pelos grandes comerciantes da Fenícia. Então, o que a gente pode notar aqui? Que A ele seria eleito para elite. satisfazer a necessidade da elite, não necessariamente do povo. Alguém quer Professor, falar o que alguma coisa? é professor? Oi? O que era a elite? A elite econômica, meu querido, professor. Quando eu falo elite, Timon, a elite econômica, eu estou falando de gente com dinheiro, né? Por exemplo, vamos limitar a ideia aqui para Baturité, né? Já que eu não conheço tão bem a cidade de vocês. Falar aqui de Baturité. A elite econômica daqui seria quem? Seria o ex-prefeito, né? Clovin, dono de muitos postos de gasolina. Deixa eu ver quem mais. Seria o dono de umas concessionárias de moto, né? No caso Francisco Altran. A elite são as pessoas mais ricas dentro daquele espaço geográfico. Falando agora, saindo da ideia de cidade, indo para a ideia de estado, né? Ceará. A elite econômica do Ceará seria o Beto Studer, que é o dono de uma das maiores empresas de construção do Brasil, né? Que é a ABS Par. Deixa eu ver quem mais. O grupo Edson Queiroz, né? São riquíssimos, né? O próprio Tasso Gereissati, dono de muitos shoppings, se não me engano, o Norte Shopping é dele, e outro shopping que eu estou esquecendo o nome aqui agora. Mas quando eu falo de elite econômica, eu estou falando do topo das pessoas, né, que tem mais dinheiro. O pessoal que está lá em cima. Depende da delimitação geográfica que eu estou falando. É a elite econômica de onde? De uma cidade, de um estado, de um país, de um planeta, aliás, do planeta, né, no caso nosso. Entendeu, Simon? Então a elite são aquelas pessoas mais ricas daquele determinado local, né? Que fornecem economia. Isso, atenção, eu estou falando de elite econômica, porque no caso da nossa escola, tem a elite intelectual também, né? Que seriam os professores, que podem até não ter a mesma condição dos pais, por exemplo. Entendeu? Entendeu, meu querido? Falando de elite econômica, eu estou falando das pessoas mais ricas. Eu posso falar de outras elites também. Por exemplo, a elite do futebol brasileiro, né? Que é a seleção. A elite intelectual, os professores. Você entendeu? Quando eu falo de elite, eu estou falando do grupo que está aqui, ó, no topo, certo?
A elite é quem está lá em cima, no topo da pirâmide, por assim dizer. Você compreendeu agora? Quando eu falo de elite econômica da Fenícia, eu estou falando, dos comerciantes, do pessoal que tem dinheiro, certo? Certo, professor, obrigado. Feitas, tinha... pronto. O outro tinha a obrigação, já que eram dois sufetas, né? Um tinha a responsabilidade sobre a política e a economia. O outro tinha a obrigação de organizar o exército e defender o território fenício. Os sacerdotes, responsáveis pelos cultos religiosos, também exerciam poder político. Os fenícios criaram uma liga portuária, ou seja, conexão entre portos, por meio das relações comerciais estabelecidas entre suas cidades, como forma de garantir a força do comércio. E está basicamente exemplificado aqui na figura, né? Da página 132. O período de grande ascensão política e econômica da Fenícia durou mais de 1000 anos. No entanto, mesmo com toda a aparente consistência, o fato de um território ser formado por cidades-estado autônomas, sem a formação de um Estado que pudesse garantir melhor proteção militar, fez com que os fenícios não conseguissem reagir à invasão de diversos povos, né? Eram cidades-estados que, por serem independentes do ponto de vista econômico, preferiram não se agrupar num Estado maior, mais consistente, né? Que impusesse mais respeito. Daí todo mundo quis invadir, porque era uma terra muito rica, né? Aliás, era uma terra que movimentava muito comércio, né? Já que, como a gente viu, o clima de lá não favorecia a agropecuária. O primeiro grande ataque dos fenícios se deu no ano de 539 a.C., né? Pelos persas, né? Fruto do processo expansionista dos persas, liderado, aliás, por seu rei Ciro, como eu tinha mostrado no nosso slide ontem, né? Os persas dominaram a Fenícia e estabeleceram sua organização política, dividindo a região em 4 satrapias. As cidades de Sidon, Tiro, Aruad e Biblos. Mesmo com certa autonomia, essas cidades viviam em função dos persas. Muitos fenícios migraram, né, saíram dali para outras regiões, como suas colônias em Cartago, fugindo do ataque persa. O domínio sobre as cidades fenícias foi fundamental para os persas, que aprenderam as técnicas de construção de embarcações posteriormente utilizadas nas guerras e conquistas. Por volta do ano de 332 a.C., o macedônio Alexandre o Grande iniciou o processo de dominação da Fenícia, atacando as principais cidades-estado. Começou, aliás, por Tiro, depois Sidon e outras. Durante o jugo dos macedônios, o helenismo... querendo entrar na forma... Durante o jugo dos macedônios, o helenismo grego teve grande força, né? O que era o helenismo? A gente pode ler aqui no cantinho aqui. O termo helenismo se refere à influência que o pensamento e a cultura dos gregos exerceram em outras civilizações pelo mundo, né? Ou seja, o helenismo grego, o pensamento grego, teve grande força, pois as principais rotas comerciais ficaram sob seu domínio, fazendo com que os fenícios se estabelecessem em outras regiões, como a já citada Cartago, em busca de novas rotas comerciais. Os fenícios foram praticamente dizimados após se fixarem em Cartago, pois passaram a ser alvo de ataques dos romanos.
que queriam estabelecer seus domínios na parte norte do mar Mediterrâneo, já que, como eu falei, a Fenícia ficava entre o que hoje se conhece como Líbano e o mar Mediterrâneo. Após as 3 guerras púnicas, os fenícios foram destruídos. Vamos ver o chat aqui. Uma, 2 horas aqui. Pessoal, essa atividade aqui eu não tinha passado, não. Ainda bem. E aí, meu? Quem já fez, Apaga. ok. Quem já fez, ok. Mas essa atividade aqui eu lembro que eu não tinha passado, não. Aleluia. Deixa eu perguntar aqui para... Taimon, você já fez essa daqui? Mas e o professor não passou, porque o professor ia terminar de explicar para poder a gente entender. Pois é, olha, a primeira aula que eu falei para vocês sobre os fenícios, a gente ficou lá na página 130 mesmo. Eu só consegui abrir... Parabéns. Então quer dizer que não era para ter feito a página? Eu também fiz. Tudo bem, tudo bem. Eu leio as questões agora. Faz o seguinte, ó. Quem já fez, sem problema, tá? Quem já fez, sem problema. O que é que a gente vai fazer? Você já mandou para mim, Taimon, no Google Sala de Aula? Mandei sim, professor. Mandaram na sala. Pronto, quem já mandou e quiser trocar as respostas, eu vou desconsiderar a primeira, tá? Se não quiser trocar as respostas, tudo bem. Eu fico como sendo considerado o primeiro envio, tá certo? Mas eu ainda não havia passado porque eu ainda não tinha explicado toda a parte sobre os fenícios e os persas, né? A primeira aula eu parei na página 131, aliás, na 130. Ontem a gente ficou na 131 porque a gente corrigiu a atividade da aula passada, né, sobre os hebreus, ontem, que se encerrou na página 129 e consumiu muito tempo da gente, já que era uma atividade grande. Aí a gente ficou de encerrar a explicação sobre os fenícios hoje e começar a ver as questões aqui. No Como caso, assim, professor? Não entendi. Pode repetir, por favor? Posso. Na primeira aula sobre os fenícios, a gente ficou na página 130, certo? Por quê? Vou explicar. Na antepenúltima aula, né? No caso, na penúltima, que ontem foi a última. Na aula de quarta-feira, eu havia passado a atividade sobre os hebreus e eu tinha lido até a página 130 sobre os fenícios, certo? A gente viu aquele slide, isso na quarta-feira, que foi a penúltima aula, semana passada, né? No caso, dia 10. A gente ficou na página 130. Ontem, a gente foi corrigir a atividade sobre os hebreus, né? Sobre Canaã, sobre o Egito. A gente foi corrigir a atividade. E como era uma atividade muito extensa, levou mais ou menos metade da aula, certo? Aí eu fui reabrir o comentário aqui, o conteúdo, aliás, sobre os fenícios, e a gente até viu o slide do professor de novo, isso eu estou falando ontem, né? A gente corrigiu a atividade, viu de novo o slide dos fenícios, e a gente parou na página 131, né? Até eu compartilhei a leitura com a Maiane, se não me engano foi ela que leu umas coisas, e eu li outras. Aí, hoje, isso na minha programação aqui, hoje eu ia encerrar o conteúdo sobre os fenícios, e aí eu ia passar a atividade. Quem já fez, não tem problema, tá bom? Quem já fez e enviou, também não tem problema. Se quiser reenviar, ok, eu desconsidero o primeiro envio, fica como se você não tivesse mandado nada, caso você note que tem alguma resposta que você quer trocar. Se você fez, já mandou e não quiser mandar de novo, tudo bem, eu vou explicar as questões agora. Entendeu agora, Taimon? Sim. Então quer dizer que você iria passar essa página hoje. E não passou ontem porque a gente não Porque eu não terminou tinha- a leitura. Isso, eu não tinha explicado tudo, a gente não tinha visto a invasão dos persas e tudo mais. A gente viu no meu slide, mas a gente não viu O aqui no professor, livro. Pois não, quem fala? é a Maria Luísa.
Pode falar. Qual é a página que o senhor passou ontem? Ontem eu não passei atividade. Ontem a gente corrigiu a atividade até a página 129 e a gente fez o início da leitura aqui sobre os fenícios. A página 133, era para fazer? Não, eu vou passar agora, tá bom? É porque eu fiz ontem, não me lembro qual foi o dia, mas eu fiz. E esqueci de mandar pro professor. Pronto, depois a gente vai dar uma explicadinha nela aqui. Nossa. E a gente vai passar para mais atividades, né? Que no caso vão ser as questões do vestibular, né? Só que elas estão um pouquinho mais lá embaixo. A gente vai ver também sobre o comércio fenício ainda, tá bem? Então vamos com calma, tá tudo bem. Quem já fez não tem problema. Quem não fez, vai fazer, tá certo? Vamos lá. No Brasil, primeira questão, página 133, tá certo? Tudo bem, sem problema. No Brasil, os estados litorâneos têm, em sua maioria, sua capital voltada para a costa brasileira. O que Você está favorece... explicando as questões, não é? Isso, estou explicando agora, né? O que favorece as atividades turísticas, mas também a importação e a exportação, devido aos portos. Ou seja, ele está explicando aqui no Brasil uma estratégia de favorecimento econômico com relação aos estados que se localizam no litoral, ou seja, no encontro da terra com o mar, né? Como, por exemplo, Pernambuco, né? São Paulo, São Paulo não, Rio de Janeiro, o próprio Ceará, todos os estados se localizam no litoral, né? As capitais são também localizadas mais próximo do litoral, se não estão no litoral, como é o caso de Fortaleza, né? Fortaleza fica em partes numa área do litoral, né? Numa área praiana. Isso favorece tanto a atividade turística, porque estamos falando de uma cidade grande, né? De uma extensão de terra grande, de uma cidade de grande porte, e de uma estratégia, essa estratégia de colocar a capital do estado litorâneo mais próximo da costa, para que favoreça-se também a importação e exportação, ou seja, o comércio interno de coisas entrando no Brasil e de coisas saindo do Brasil, né? O comércio entre os portos, o comércio de produtos trazidos por navios. Os fenícios, na antiguidade, eram conhecidos como povos do mar, embora a Fenícia fizesse fronteira com outros povos. Reflita e comente sobre essa denominação. Aqui vocês vão falar sobre a posição geográfica, certo? E do desenvolvimento econômico da Fenícia, que se deu à base de alguma linha de comércio, né? E essa linha de comércio é basicamente o que diz sobre o nome deles, povos do mar. Eles tinham um comércio relacionado a isso. E é isso que vocês vão me dizer, certo? Ficou entendido essa primeira questão? Ficou um pouco vago? Querem que eu explique de novo? Eu ainda não entendi muito bem a primeira. A primeira questão é a seguinte. Na primeira frase, né, de no Brasil, até devido aos portos, ele está explicando o seguinte, que aqui tem uma estratégia de colocar a capital brasileira, a capital das cidades, dos estados que ficam no litoral, mais próximo da costa brasileira. Por exemplo, é o seguinte, quando eu falo de costa, eu estou falando do encontro do continente com o oceano, certo? Por exemplo, o estado do Ceará, ele está na costa brasileira também, porque tem um encontro de parte do nosso estado com o oceano, certo? No caso, a região das praias se encontram com o mar, né? Tem esse contato, certo? Professor, aqui só é para explicar sobre, tipo, por que eles possuem esse apelido de povos do mar, não é? É basicamente isso. E a questão faz uma comparação com essa estratégia econômica aqui no Brasil, de colocar a capital dos estados litorâneos justamente no litoral. Por exemplo, Fortaleza está numa região litorânea.
assim como Jericoacoara, também está no litoral, certo? Assim como Rio de Janeiro, né? A praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, certo? A gente fazendo isso promove duas coisas: a movimentação turística e o comércio portuário, o comércio por meio dos portos, por meio dos navios, certo? De produtos entrando no Brasil e saindo do Brasil, ou seja, de importados e de exportados, certo? Aqui você vai me dizer qual o motivo de os fenícios serem conhecidos como povos do mar, certo? Então a gente vai botar o porquê dele ser chamado de povo do mar, só isso. Sim, exatamente. Lembrando que essa resposta vai ser relacionada com comércio, certo? Continuando. Como os fenícios se organizavam politicamente? Foi uma das coisas que a gente mais falou aqui, né? Sobre a consolidação ou a não consolidação, né? Se eles eram unificados ou não, como é que isso se dava, como era o controle econômico e o controle político. É isso que vocês vão me dizer aqui, certo? Certo? Alguma dúvida? Na 2? Ela é bem objetiva. Como os fenícios se organizavam politicamente? A organização política da Fenícia se dava desse jeito, eram cidades autônomas e por aí vai. Terceira questão. Quem eram e qual era a função dos sufetas? Quem eram os sufetas? Eram escolhidos por quem? Quais eram as funções deles? Eram mais de uma função? Sim, era. Não, não era. Não sei, você que vai me dizer. Os sufetas, né? Professor, Oi. o professor quer para a sala agora, né? Para fazer. Mas você que vai ficar para casa, pessoal. Então, Ok. A gente vai se virar nos 30 para fazer 3 questões grandes. não se virar nos 30, não. É por isso que eu estou perguntando aqui. Deixa eu ver, a Tico explica por que ele tinha esse apelido. Isso, Miguel, é isso mesmo. Você vai explicar o porquê que eles tinham esse apelido. Yasmin, qual que você não entendeu, minha querida? Você não entendeu nenhuma? Foi isso? Quer que eu explique todas de novo? Ah, tá bem. Então vamos lá. Sim, Miami, não é se virar nos 30, não, tá? Eu estou explicando e estou perguntando se tem dúvidas. Se tem dúvidas, me digam, para vocês fazerem as questões com clareza, tá certo? Vou perguntar de novo. Tem alguma dúvida? Não, zero dúvidas. Então, pronto. Então, só para recapitular, né? Na primeira questão, me diga o porquê de os povos da Fenícia serem conhecidos como povos do mar. O que é que deu origem a esse apelido deles? Na segunda questão, eu quero saber sobre a organização política. E quando eu falo de política, eu falo de geografia mesmo, né? Da estrutura geográfica, de como eles se organizavam, e da economia também, certo? Se eles eram unificados ou não, e o regime era democracia, era monarquia, era um regime democrata, era um regime plurocrata, vocês que vão dizer. Era um regime monárquico? E, professor, eu acabei de perceber uma coisa enquanto Diga. o senhor explicava, então complementei uma resposta minha de uma das questões. Foi? Coisa boa. Então, quando você mandar, Taiwan, você... Aliás, você mandou ontem, né? Eu imagino. Você Eu coloca a mandei data hoje, professor. hoje de manhã. Pronto, mas você coloca assim, segundo envio, tá? Numeral 2, segundo envio, que é para eu saber que é essa daí. Mas pela linha do tempo eu vou saber, tá? Porque como vão chegando muitos comentários, vai ficando um em cima do outro. Talvez eu não tenha visto o seu ainda. O senhor vai colocar o link lá para nós mandarmos, não é? Vou mandar sim.
E aí a terceira questão, quem eram os sulfetas e qual era a função deles? Bom, facinho. A força do comércio fenício. A localização geográfica dos fenícios foi, sem dúvida, determinante para o grande desenvolvimento econômico desse povo. Como vimos, o fato de terem acesso direto ao mar Mediterrâneo estimulou a criação de técnicas de navegação, que eram usadas quase exclusivamente no comércio marítimo. Isso aqui é quase a resposta da 1. Mas a civilização fenícia não dependia só do comércio. Assim como a maioria dos povos da Antiguidade Oriental, os fenícios desenvolveram a agricultura e a usaram inicialmente para subsistência, mas com o tempo passaram a usar o excedente de produção no comércio marítimo. Professor, isso aqui está querendo dizer que não só utilizavam o comércio marítimo, como também utilizavam a agricultura para se sustentar e sobreviver, né? Sim, porque querendo ou não, embora a largura não fosse lá essas coisas, né? Entre 35 e 40 quilômetros, eles tinham mais de 200 de comprimento, né? 200 quilômetros de extensão. Era uma área razoavelmente grande, né? Favorecia, é como ir e voltar para Fortaleza, né? É um pouquinho grande, né? Vamos admitir. E é o seguinte, por ser uma região montanhosa, né? Próxima do mar, ela não tinha uma grande propensão, não era uma terra muito fértil para o cultivo de certas plantas, mas para o cultivo de outras, sim. Assim como, por exemplo, na Rússia. A Rússia não tinha favorecimento para plantar arroz, para plantar banana, por exemplo, porque lá é uma terra muito fria. Lá tem grãos que no frio não se desenvolvem. Mas, por ser uma região muito grande, em outros locais, sim, alguns grãos vão se desenvolver bem, certo? Professor, o senhor Mas está aqui é o falando seguinte, isso na Rússia? Professor, você está dizendo o que é isso, professor? não, eu estou só comparando com a Rússia, a Fenícia com a Rússia. A Fenícia não dava para produzir de tudo, mas tinham grãos que dava para produzir, sim. Assim como, por exemplo, na Rússia. Eu estou só comparando, certo? É só fazendo uma comparação, meu querido. Assim como, por exemplo, aqui no Ceará, tem coisas que não são muito bem cultivadas, como são cultivadas no Rio Grande do Sul, né? O arroz aqui é diferente do arroz do Rio Grande do Sul. O morango aqui é diferente do morango do Rio Grande do Sul. Você entendeu? Continuando, né? Estamos ainda 5 minutos. Mas é o seguinte, aqui eles falam que os fenícios não dependiam só do comércio marítimo, mas sim, a maioria da movimentação econômica da Fenícia era por meio marítimo, por meio do comércio marítimo, certo? Sobre os vikings, eles eram povos escandinavos, tá certo? Eu acho que falar sobre isso, Miguel, vai confundir um pouquinho. Talvez eu faça uma aula sobre isso e deixe no canal. As aulas de produção que eu fiquei de fazer já estão feitas, tá certo? Sobre transitividade verbal, aposto, o que era mais que eu estava devendo para vocês? O senhor ia Questões de falar... redação e hifenização. Hifenização, isso. Estão feitas, tá? Já vou postar também. Pode falar, tá? O professor já postou dever para nós. O senhor nos disse que ia mostrar certos conteúdos lá na aula. Que se eu postar uns slides com certos conteúdos, se ia nos explicar melhor na aula de hoje. Conteúdo de a disciplina, filho.
Produção textual, professor. Pronto, tá aqui. Tem um outro slide já feito, porque aquela aula já está gravada em vídeo, para a gente caminhar para a próxima competência também. Tá certo? Os detalhes daquela outra aula, que foram as desinências, né? Os ditongos e tritongos, hiatos, sobre a hifenização e sobre a separação silábica, que é isso que eu já falei, já está feito em outra aula, tá certo? Não, Porque assim... Eram os outros conteúdos que estavam presentes no slide. O senhor nos disse que nós iríamos vê-los mais detalhadamente hoje. Certo, eu gravei uma aula só para isso, para que a gente veja isso em vídeo, tá certo? Mas o vídeo está gravado, porque o senhor fez isso, professor? eu acabei de editar, meu querido, eu ainda não postei, tá certo? Mas está gravado. Tá certo? Isso no canal do senhor? E no da escola também. Eu vou colocar no canal da escola. Tá certo? Agora vamos falar da aula de produção. Na aula de produção. Não seria mais fácil. A gente vem como uma aula normal? Não, não é uma aula que vai valer por essa aula aqui não, tá certo? Pessoal, eu queria explicar a aula de agora, tá certo? Vamos deixar a aula de produção para a quarta aula, tá certo? O comércio que tanto... Até onde eu estava aqui. O comércio que tanto caracterizou essa sociedade não se dava apenas pelo mar, mas também por caravanas que seguiam trechos e rotas específicas. Essa relação econômica, que inicialmente se deu à base do escambo, que eram as trocas de produtos, que teve aqui muito no Brasil, quando os portugueses chegaram, eles se aproveitaram da inocência dos índios para fazer o escambo, né? Trocavam, por exemplo, espelhos e pentes por ouro, né? Os portugueses davam um espelho, um pente para um índio, e o índio trazia as pepitas de ouro, né? Para o índio, ele nunca tinha visto aquilo, ele achou fascinante, né? Achou incrível. O português, se aproveitando da inocência do índio, sabia o valor que o ouro tinha e resolveu se aproveitar da inocência mesmo. Não tem outra coisa para dizer. Isso que é o escambo, é a troca de produtos. Ocorria por rotas pelo deserto. Com o tempo, o comércio de trocas foi substituído pelo pagamento em moedas cunhadas, né? As moedas começaram a ser cunhadas, ou seja, fabricadas por volta de 700 a.C. No entanto, o seu uso corrente se deu por volta do século II a.C. No processo de cunhagem, o metal, ouro ou prata é fundido e posto em um molde, recebendo a forma de moeda. Posteriormente, recebe a estampa, que é essa que a gente vê aqui na lateral esquerda. Recebe a estampa, seja de um rei ou uma figura qualquer. Moedas cunhadas que passaram a ser usadas em larga escala. Bom, infelizmente a aula de história acabou, né? Não deu para falar muita coisa. Vamos para gel. Mas, enfim, a gente tem mais atividades que vão ficar, infelizmente, para a próxima aula. Tá bom. Assim que a aula inteira, no geral, acabar, eu vou postar a atividade novamente lá. Tá bem.